novos e velhos companheiros que o digam. Aquilo é dos trabalhadores. Foi um ano diferente, não foi, presidente? Em nenhum momento eu esqueço o que representou a minha vitória com o povo brasileiro. Para nós, era a estreia do primeiro metalúrgico eleito presidente do Brasil. E a festa da posse foi logo no primeiro dia do Ano Novo. O Réveillon em Brasília não tinha fim. Excessos da ressaca? O eleitor exagerou na dose. Foi um banho de alegria. Mas no mesmo lago de Brasília, também vimos o espelho do protesto, que estilhaçou a vidraça do Congresso. Não eram bem vistas as reformas prometidas? E não sejam reformas de faz de conta. Afinal de contas, o que aconteceu, presidente? Eu achei um ato de insanidade. Foi o PT ou foram os trabalhadores? Quem imaginaria? No fim do ano, depois de muita briga, paz no Congresso. A reforma da Previdência e a reforma tributária foram aprovadas. E os chamados radicais acabaram expulsos do PT. A democracia brasileira entrou no compasso? É quem me conduz, onde houver trevas que se faça a luz. Artistas reclamando de censura no cinema. Final feliz. Nova lei de incentivo para os filmes nacionais. Nosso desejo é de 100 filmes por ano. Mas será que é fácil dirigir a equipe? Nem sempre o roteiro ficou claro. A ministra Benedita teve de devolver o dinheiro da viagem à Argentina. E o ministro Persoini volta atrás. É bom pedir desculpa, melhor ainda evitar o erro. Os mais velhos terão mais tempo para se apresentar aos postos. Quem tem culpa se a Previdência acumulou processos e fraudes? Quantas providências? O Estatuto do Idoso foi festejado. É uma necessidade nacional. E por falar em festa... E se a moda pega? Quantos bonés cabem numa cabeça? Aonde o presidente vai, ele tem colocado boné das diferentes entidades. Se multiplicaram as invasões este ano. Agora é por hora, não é nem mais por dia. Foram mais de 170. Terras e terrenos. No da Volks, em São Paulo, acabou em morte. O fotógrafo da revista Época, na última reportagem. Retratos de outras realidades. Em Moçambique, ele clicou os repórteres. Mas quem foi a estrela de todos os encontros pelo mundo afora? Foram 26 países neste primeiro ano de mandato. Dispensando a casaca e o protocolo. A diplomacia do Brasil, de cara nova e falando a nossa língua. That Brazil is not just carnival. A lei do futebol. And it's not only soccer. O Bush, pessoalmente, é infinitamente melhor do que na televisão. Sabe, ele é muito mais simpático, muito mais agradável. De volta ao berço em São Paulo, ouviu de ex-companheiros o que não esperava. Vamos fazer com a maior tranquilidade. Vocês sabem que eu não me preocupo com vaias, porque eu acho a vaia tão importante quanto os aplausos. Eu não tenho vergonha do que fui, não tenho vergonha do que sou e não terei vergonha do que serei. E o que será das promessas? Paciência a gente está vendo que o senhor tem. Me pergunto se o senhor terá tempo. Eu acho que 4 anos é pouco. Agora, eu não acho que tudo deva ser feito por um homem. Na intimidade do palácio, o casal da Silva recebeu o Fantástico. Agora você precisa tomar cuidado, porque as grandes não deixam as duas pequenas comer, viu? Aí eu sempre trato dela separada. Trata dela separada. Em casa é mais fácil, não é, presidente? Já a guerra interna contra a fome são inúmeras batalhas. Vozes experientes reclamaram da burocracia. Até o ministro da Educação criticou o Fome Zero. Fome zero, já estamos ganhando velocidade.
E por falar em velocidade, quem disse que política se faz às pressas? A moda, ou melhor, a tradição, é alinhavar e fazer ajustes. O acordo com o PMDB está mantido. Uma política de paz e amor. Amor e política também se costuram? Me telefone mais. O senador acusado de grampo na Bahia. Eles arranjam uma mentira, um bode expiatório e são os mesmos de sempre. O grampo é uma epidemia nacional. A política nacional começou o ano num mutirão de reformas. Parecia que não dava tempo. É muita reforma para pouca lua de mel. Afinando aqui e ali, o presidente se entendeu com prefeitos, governadores, empresários, ministros. Com os juízes foi mais difícil. Mas, como em todo relacionamento, o caso entre os três poderes superou crises e encerra o ano experimentando novo modelo democrático. Deixe para me julgar no final do meu governo. Caso de polícia ou caso de política? Nunca se viu tamanha caçada aos crimes de colarinho branco. Politicamente falando, como foi o Brasil em 2004? O céu de Brasília, tão azul e tão cheio de nuvens, parecia anunciar o imprevisível ano político. Bingo. Quem apostava na crise envolvendo um homem de confiança? Logo ele, o assessor do ministro José Dirceu. Tenha a consciência tranquila, mas evidentemente não me conformo com a minha incompetência de não ter me dado conta e não ter resolvido esse problema. Cometi um pecado, peço desculpas pelo constrangimento que os causei. Demitido, Valdomiro Diniz, o ex-assessor do ministro e ex-presidente da Loteria do Estado do Rio, confirmou. Recebeu R$100 mil do bicheiro Carlos Cachoeira. Tudo gravado. Tudo comprovado? Uma coisa é o que dizem e outras coisas é o que provam. Em nenhum momento o senhor Valdomiro fez parte da minha equipe. Nem eu, nem a minha campanha recebeu qualquer centavo do senhor Valdomiro Diniz. Afinal, quem dá dinheiro para as campanhas? A forma de financiamento de campanha hoje, invariavelmente, leva a casos de corrupção. Não haverá nenhum indício de denúncia que envolva práticas ilícitas ou corrupção nesse governo que não seja investigada até o fim. Plantão no Palácio. E de manhã, o país via uma caçada. Passem as cartelas. Agora eu tô com 75 anos, quero gastar meu dinheiro no bingo. Quem é que vai poder proibir isso? Quem apostava em tamanho protesto? Clientes, empregados, donos dos bingos. Uma compulsão nacional? O bingo abriu. De novo, o bingo aberto. Derrubada a MP e arquivada a CPI dos bingos. E os negócios da China? Mais uma ação da Polícia Federal. Lau Qinshon, chinês naturalizado brasileiro. Outro que foi para a cadeia. Quantos foram, afinal? Nossos agentes em ação o ano inteiro, atrás de contrabando e falcatruas. Operação Midas, caça aos fraudadores do INSS. Operação Pororoca, atrás das grades, um ex-senador, funcionários públicos, empresários que prestavam serviços ao governo. Operação Vampiro. O coordenador do ministério ajudava a sugarem dinheiro da saúde e até os cofres do Tribunal de Contas arrombados por gente lá de dentro do TCU. Polícia e política, no mesmo caso? Chantagem ou revelações comprometedoras?
quantos segredos violados na CPI do Banestar. E lembramos tempos sombrios. Mordaça e censura vieram à tona. A foto da discórdia não era o jornalista Herzog antes de aparecer morto na prisão. E não era a nota do Exército que o ministro da Defesa queria. O vice-presidente José Alencar assumiu o posto emocionado, selando a paz entre civis e militares. Reviravoltas de um ano político imprevisível. Ano em que o governo brasileiro ameaçou expulsar o correspondente americano. Clima de romance em Brasília no Dia dos Namorados. Um arraial de verdade na Granja do Torto. O presidente e a primeira-dama em bodas de pérola. E todos em traje caipira. A divisão da renda confundiu a matemática do governo. Dava para calcular a quantidade de invasões de terra? Clima quente no campo. Abaixa aí, por favor! Outono vermelho. Abril vai ser um mês vermelho. Nós vamos infernizar. Só em abril foram mais de 60 invasões, até fazendas produtivas. Não é só na área rural. Agora é também um abril vermelho urbano. Sem terra e sem teto. Numa só noite, 5 invasões no centro da metrópole. E no centro do poder, índio quer terra. Gravador, ele já tem. Vinha sendo planejada. E tem também diamante, a pedra pivô do massacre de garimpeiros em Rondônia. E o desempregado foi salvo quando ia pular. Eu peço à segurança que não interfira. E no plenário da Câmara, o deputado caiu num transe espiritual. Nós agradecemos profundamente. Declaramos encerrada a sessão. Alianças no Congresso, caras novas no gabinete. O PT abriu espaço para o PMDB, mas ficou com o superministério, o do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Santo Antônio vai ficar para sempre ali, na Câmara Municipal de Pernambuco. É o vereador perpétuo da cidade de Igaraçu, mas perderam o lugar mais de 8 mil. O Senado bem que tentou, mas não conseguiu aprovar a emenda para salvar o emprego dos vereadores. A matéria está rejeitada! Eu não desisto nunca. Xoxana, você me conhece? A campanha eleitoral esquentou os municípios nos 4 cantos do país. Mais de 360 mil candidatos nas eleições de outubro. Candidatos frente a frente nos estúdios da TV Globo em 32 cidades. O PT foi o partido mais votado. Mas o PT perdeu para a oposição nos colégios eleitorais mais importantes. A democracia é isso. O PSDB ganhou a prefeitura de 5 capitais: São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Cuiabá e Teresina. O PMDB foi o partido que fez mais prefeituras nos 2 turnos. Elegeu 1.053 candidatos. A vitória da democracia ofuscou ameaças e denúncias. E quantas foram este ano? Só no estado do Rio, 220 candidatos acusados de crime. Mesmo na cadeia, o empresário foi eleito prefeito de Unai. Voto e liberdade para Antério Mânica, acusado junto com o irmão de mandar matar os fiscais do Ministério do Trabalho na estrada de Minas. Política e polícia quase rimaram em 2004. Pita preso. O ex-prefeito insultou o senador. Se indagasse a Vossa Excelência, o senhor continua batendo na sua mulher, como é que o senhor responderia? Eu exijo o respeito de Vossa Excelência. Pita preso por um instante. E quando vai falar se tem mesmo conta no exterior?
E o ex-governador, candidato a prefeito de novo, às voltas com velhas contas. Não tenho conta na Suíça. Toneladas de provas vieram da Suíça. E as explicações foram vazias? Dinheiro de herança da família. A imagem do imprevisível ano político ficou ferida? Na briga de galo no Rio, nada mais nada menos do que o homem da propaganda do governo, Duda Mendonça e o vereador Jorge Babu. Não adiantou ligar para o ministro? O presidente me disse isso, doa tem que doer e pegue quem pegar. O imprevisível ano político deixou uma lembrança inesquecível. Mensalão, acordão, Valério Duto, Caixa 2, CPIs e quantos pingos nos is. Escândalos ao vivo derrubaram mitos e levantaram muitas suspeitas. A imagem do Brasil em 2005. Qual seria? Despertava o ano e nosso gigante crescendo, lá fora. O Brasil no meio dos ricos. Suíça, Fórum Econômico Mundial. O presidente no palco e as estrelas na plateia. Nosso presidente, ídolo do ídolo Bonovox. Look, I'm a big fan of his. Falou. Lula lá, falando de igual para igual. A fome é um problema de quem está comendo. 2005 não seria igual àquele que passou? Para o PT, 25 anos. Bolo e champanhe, brinde dos velhos companheiros? E aqui eu quero fazer justiça e agradecer o comportamento da imprensa brasileira. Elogios. Mas quem imaginava o que estava para acontecer? Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. As investigações sobre o escândalo do Mensalão. CPI dos Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O presidente e o PT, protagonistas de um dos maiores escândalos políticos da nossa história. E o discurso mudou. O único legado que eu tenho na minha vida é vergonha na cara. Somente os culpados terão que pagar. E os nomes de inocentes que foram manchados pela imprensa do Brasil inteira. Reviravoltas de 2005. Qual seria mesmo a imagem do Brasil? O Brasil inventou o dinheiro bomba. A gente pega e ele explode. O flagrante do ano. O diretor dos Correios embolsando o maço de R$3.000. O estopim que sacudiu o Brasil. Jamais me encontrei no Correio, fora do Correio. Luz, câmera, ação e reação. Políticos trocando os bastidores pelo espetáculo. Eu também sei gritar! Rompante para todo mundo ver. Acusações e insinuações. Tenho respeito por Vossa Excelência. Eu tenho até respeito por gostos de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem conhecido como mulherengo. Uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. Ex-mulher. Novas musas, ao vivo e a cores. Elas saíram da sombra. Para uma festa que ocupou 2 andares do Hotel Grand Vitar em Brasília. Apareceu até uma estranha intermediária. Se ela lá se engraçasse com alguém, isso é um problema dela. Garotas de programa para deputados. Da cena explícita do afilhado de Jefferson com o maço de dinheiro até a faxina geral nos Correios, quantos segredos desenterrados. A agenda e o encontro marcado. E foi assim que conhecemos a imagem do publicitário Marcos Valério. Inconfidências Mineiras. A secretária Fernanda Carina
abriu o mapa da mina, estourando o Valério-duto. É mais fácil também falar em Valério-duto do que em Disseu-duto, em Pepeu-duto. Ele abriu a torneira. De dinheiro, eram malas. Saíam das contas dele para o PT e para outros partidos. A gente nunca esteve pessoalmente? Não, senhora. Não tive esse prazer de conhecê-lo, senhora, antes. Tá? E eu tive o prazer de conhecê-lo. E pergunto, senhor Emerson, no hotel? Não, senhora. Muito amigo. E quem atirou a primeira pedra? Da janela se via o acusador em reclusão, afiando a voz. O X da questão seria o mensalão? E qual seria a primeira vítima? Diante dos holofotes da CPI, surge uma enfermeira, Roberto Jefferson, e o olho roxo. A estante caiu em cima dele quando ia ouvir música em casa. Curiosidade nacional, que música era, deputado Jefferson? Não estava tocando ainda a música, não, mas já era nervos de aço. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias. A sessão está encerrada. Mas estava aberta a crise que ninguém esperava. E alguém já tinha ouvido falar em... Mensalão? Eu nunca ouvi falar em mensalão. Mensalão, mensalão, cadê minha parte? Não me lembro. E agora, quem esquece? Traição! Roubar do povo pra pagar o mensalão! Um eco. A crise em aumentativo. Acordão. Corrupção. Mensalão. Seria refrão, presidente? Mensalão, que tinha mensalão, que tinha mensalão. E o mensalinho? Surgiu das trevas do passado. E custou a cabeça de Severino, o cheque e a prova. O presidente da Câmara recebia a mesada do dono do restaurante. Severino, o breve. Pouco tempo de fama? Mas o tamanho da polêmica. Queria mais aumento para casa e mais parentes no emprego. Também queria abafar as CPIs? Gritaria geral no plenário. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil. Recolha-se a insignificância de Vossa Excelência. Mas quem saiu de cena foi Severino. Salve-se quem puder. Foi um dilúvio. No PT, alguma coincidência? Delúbio, o tesoureiro e o cofre do Valério-duto. Silvio, o secretário e o carro importado. E Genuíno, o presidente do partido, também saiu, abalado pelo escândalo dos R$200 mil na mala e os dólares na cueca. De quem era o dinheiro? Era de José Adalberto, o humilde assessor de José Guimarães, irmão de José Genuíno. E agora, José? Sou empresário há meio século. Não há esses empréstimos, ninguém pode acreditar nesses empréstimos. Até o vice José Alencar na avalanche de denúncias? Eu não me envergonho de nada que fiz. E o José mais famoso de todos, onde foi parar? Primeiro deixou o lugar para a ministra Dilma Rousseff. Dirceu saiu do palácio e voltou para a Câmara. Confiante. Até no duelo do ano. Dirceu e Jefferson. No Conselho de Ética. Jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Jamais. Não é verdade que eu seja o responsável pelo mensalão. Tenho medo de Vossa Excelência. Confesso aqui de público. Tenho medo de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Que susto. Dirceu agredido por bengaladas. No dia seguinte, a cena final. O Congresso
caça o ex-homem forte do palácio. Dirceu e Jefferson, os primeiros da lista, os primeiros caçados. Transparências no ano político. Qual a imagem do Brasil em 2005? O ano do mensalão seria maldição? Vocês não sabem o que é o urucubaca. Cortaremos na própria carne, se necessário. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Aos 25 anos, dividido e endividado, o PT chorou. Demitiu funcionários e enfrentou a primeira greve. Onde foi que o pai, Lula, errou? Olha, eu tenho o PT como filho. Eu acho que o PT está sendo vítima do seu crescimento. Reviravoltas de 2005. Seria o ano pré-eleitoral? Nesse momento, a minha mulher, minha irmã, meus 7 filhos estão assistindo o meu depoimento. E que depoimento? Duda Mendonça, o homem da campanha presidencial, falando de contas do PT no exterior. Tá na cara que dinheiro não é um dinheiro oficial. Toninho da Barcelona fez denúncias contra... Até o doleiro preso apareceu como testemunha. Lavagem de dinheiro do PT? Eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. O pedido de desculpas à nação e a entrevista do ministro em pleno meio-dia de domingo. Essa crise política, seja o resultado que tenha, atinja a quem atingir, não colocará os pilares da economia brasileira em risco. Eu estou convencido que o Brasil entra numa rota de crescimento sustentável, duradoura. Voando no tempo. O presidente Lula se mirou em JK. Me espelhei no mineiro. Um mineiro que possivelmente tenha sido mais acusado do que eu. Juscelino várias vezes apareceu nas primeiras páginas dos jornais desse país. Visões do Brasil em 2005. Lula lá na França, sendo arguído na Sorbonne. Pergunta do professor: o que enfraquece mais a democracia? A desigualdade ou a corrupção? Por que será que Lula respondeu assim? Não haverá presidente eleito no Haiti que consiga consolidar o processo democrático do Haiti. O Haiti não é aqui. Uma nova América Latina mostrou a cara em 2006. 2006 foi repleto de eleições. Novos líderes. E com eles, novos e velhos discursos. Quem falou mais alto foi o presidente da Venezuela. Nas Nações Unidas, ele não poupou seu maior inimigo, o presidente Bush. O candidato à presidência do Peru também não escapou aos ataques de Hugo Chávez. Corrupto, sinvergüenza, ladrão. Alan Garcia saiu vitorioso com promessas de combater a pobreza. A pobreza ainda é um grande desafio para os latino-americanos. O Haiti é o país mais pobre do mundo fora da África. Este ano, os brasileiros continuaram lá, comandando as forças de paz da ONU. Nossa missão trabalhou duro. Garantiu a eleição em meio a uma escalada de violência. Soldados brasileiros agora estão tentando limpar a rua, mas os manifestantes que estão escondidos aqui atrás estão atirando pedras nos soldados. Mas, finalmente, o Haiti tem um novo presidente, René Préval. Foram muitas as comemorações.
Álvaro Uribe é o primeiro presidente reeleito na Colômbia em mais de 100 anos. Michelle Bachelet, a primeira mulher na história a comandar o Chile, e com um ministério metade feminino. Daniel Ortega, o ex-guerrilheiro, volta ao poder na Nicarágua e se diz moderado. Rafael Correa vence no Equador. Será o 8º presidente em apenas 10 anos. Numa eleição confusa e acirrada, Felipe Calderón é eleito novo presidente do México. Em 2006, o líder indígena Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia e nacionalizou o gás e o petróleo. O exército boliviano ocupou as instalações da Petrobras no país. Para o Brasil, o início de uma grande dor de cabeça. Não tem crise Brasil-Bolívia? Esses contratos são inconstitucionais. Paciência é muito importante, mas tem limite. Disputas. Mas os sul-americanos tentaram unir forças. A Venezuela agora também faz parte do Mercosul. Hugo Chávez chega ao fim do ano fortalecido, reeleito e com muitos aliados no continente. O maior deles, o presidente cubano, gravemente doente. Fidel Castro está afastado do poder que detém há 47 anos, a mais longa ditadura da atualidade. O futuro da ilha é em suspense. No Chile, o ex-ditador Augusto Pinochet morre sem ser julgado pelos crimes que cometeu. Fim de uma era? Um rodízio de ideias na mesa e mão na massa. No ano das eleições, experimentamos os sabores da democracia. A festa com duplo gosto de vitória. Domingo, 29 de outubro. Naquela noite, a estrela do presidente Lula voltou a brilhar, alimentando novas e velhas esperanças dos brasileiros. Então pode gravar aí. Vai ter mais emprego, vai ter mais renda. Gravamos sim, presidente. Ao longo de todo este ano, foi servido um cardápio variado de promessas. Eu vou trabalhar. É com escola, é com professor. Nós não nascemos para passar fome. E a fome de votos? Tapando o buraco? Nós vamos tapar o buraco das rodovias federais. Voltando ao ponto de partida neste ano de eleição. O presidente, ainda não candidato, fazendo campanha? Até 2008. Eu não posso deixar de governar o Brasil porque tem eleição. E a receita? Desandou nas estradas? Trata-se de uma sucessão de crateras traiçoeiras. Se o ilustre passageiro cansar do sacolejo, ele pode ir caminhando, se exercitando. A velocidade é a mesma do ônibus. A caravana do Jornal Nacional gravando os desejos do povo brasileiro. Quanto apetite! Segurança, emprego, país melhor, acabar com a corrupção, saúde e educação, estudar, acabar com a fome. E o que saía do forno? Brasília amanheceu nesta quinta-feira com um cheiro forte de pizza. Mais 2 deputados acusados de receber o mensalão ficaram impunes. A deputada salvou companheiros, mas amargou a derrota na eleição. Posso ser gorda, não pinto meus cabelos, sou do PT. Mamma mia! O plenário serviu quantas fatias? Má digestão das CPIs? Daqui a pouco nós, congressistas, não vamos poder andar na rua, porque o povo está cobrando posição.
pizza em casa e na rua. A despesa ficou por conta dos manifestantes em Brasília e pizzaiolos generosos. Um ano difícil de engolir. Vandalismo no Congresso Nacional. Quem poderia imaginar? E os sanguessugas? Deputados e senadores engordando a lista de gastos? A saúde pública abalada pela máfia das ambulâncias. Mal-estar na Câmara e no Senado. Há um vazamento atrás do outro e a Câmara fica completamente enxovalhada. As esperanças são muito pequenas, porque no contexto do voto secreto, eles se escondem. Bate-boca pelo voto aberto ou fechado? O futuro a Deus pertence. A multiplicação de escândalos dividiu o governo. O caseiro abriu o segredo da casa do lado. Até morrer. E o ministro abriu o tal extrato secreto? Destemperos da política. Eu acho, meu querido companheiro Palocci, que... Sai Palocci, entra Manteiga. Esta política econômica é a política econômica do presidente Lula. O presidente não veio ao debate com os outros candidatos. Boa noite. Para presidente e para governador, vimos na TV os fartos encontros democráticos. Variedade de ideias a serviço do eleitor. Que susto! Quase na hora de irmos para a urna, sai mais um caso para lá de apimentado. Um dossiê para fritar o candidato tucano? Por quê? Porque eu estou bastante à frente nas pesquisas aqui em São Paulo. Mas quem se queimou foi o chefe do PT. Caiu o presidente do partido, que também comandava a campanha do presidente. Na lista de suspeitos, petistas e tucanos, companheiros do PT e um assessor de políticos do PSDB. Entregando de bandeja os nomes, lá estava o chefe da máfia das ambulâncias. Mais um prato de denúncias na Polícia Federal. A justiça em banho-maria? Está sendo feito, claro. O que ficou entalado mesmo foi o bolão de dinheiro. Mais de 1,5 milhão para pagar o famigerado dossiê, trocando em miúdos. Foi um coquetel de denúncias. E será que alguém digeriu a greve de fome do ex-governador Garotinho? Mas, enfim, neste ano, celebramos a democracia. Escolhemos os governadores. Festejamos os campeões de votos. E as mulheres? Elas, no comando dos Rios Grandes do Norte e do Sul. No Congresso, alguns voltaram, outros saíram de vez. Mas ainda esperamos 27 dias para... Quem diria, hein, presidente? Se alguém achar que a campanha presidencial vai para o segundo turno, vai ter que esperar para concorrer em 2010. Fomos sim para o segundo turno. E a campanha ferveu. E essa corrupção, essa praga da roubalheira. Se eles quiserem discutir corrupção, nós também vamos discutir. Aliás, nós vamos discutir o que eles quiserem. O presidente foi ao debate. Os indecisos decidiram. E a maioria absoluta escolheu. Lula lá, outra vez. Deixa o homem descansar um pouco. Em 2006, vivemos à espera de um tempo melhor. Mas a violência, mais uma vez, deixou muitas marcas. Segurança. Será que essa palavra teve algum sentido em 2006?
Esse foi um ano em que vivemos em perigo. Um ano de assustar até a polícia. Assalto mesmo, toda hora tem, todo dia, todo instante, toda hora. Assaltantes agiram livremente. Nas ruas de Porto Alegre. No horário comercial. No centro de São Paulo, em plena luz do dia. Na calada da noite, policiais roubaram toca-CDs em Curitiba. De que lado eles estão? Um tiro certeiro. O coronel que comandou a invasão do Carandiru foi assassinado. Crime passional? E o que dizer da tragédia de Bragança Paulista? Amarrados dentro de um carro e queimados, vivos. Quanta crueldade. Ai, nossa, pelo amor de Deus. O assalto estava no ar. Os ouvintes da rádio chamaram a polícia e salvaram o radialista. Acabamos de ser assaltados aqui na 101.9, como vocês ouvintes puderam perceber. Resgates emocionaram o Brasil. Em Minas Gerais, em São Paulo, empresários e gente que nem tinha dinheiro. Adriana, filha de um motorista de caminhão aposentado. Ela teve parte da orelha direita arrancada pelos sequestradores. Oh, filha querida. Poxa. Senta um pouquinho aí. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Eu te amo tanto. 58 dias no cativeiro. O resgate foi pago, mas os bandidos queriam mais. Policiais salvaram o estudante de 19 anos. Eu não sei onde é que eu tô, mãe. Homens. Mulheres. Até crianças foram sequestradas. Arrancada dos braços da mãe. Malu, 2 anos, ficou quase um mês nas mãos de sequestradores. Luquinhas! Abre. Lucas, 6 anos, viveu 2 meses longe de casa. É aquela casa que tá toda aceita. Olha aqui! Cadê? É essa casa aqui, ó. Olha isso, Alberto! A volta foi uma festa. Mas até em casa sentimos medo. A violência chegava pelo telefone. Sequestros relâmpago. Pelo amor de Deus, que brincadeira é essa? Brincadeira, não é brincadeira não. Isso aqui é um sequestro e essa irmã tá comigo, tá ouvindo? Mais de 10 horas de negociações. Um ônibus inteiro sob a mira de um revólver. Foi horrível. Brasileiros a caminho do trabalho. Reféns de um homem que ameaçou e agrediu a ex-mulher na frente de todos. A chuva lá fora reflete o que sinto. Tristeza no coração, amor desiludido. Cristina foi salva. André foi preso. Mas toda a cidade sofreu. Do alto do Corcovado, ela parece mesmo maravilhosa. Mas, aos 75 anos, o Cristo Redentor foi testemunha. Vivemos dias de luto. Só se for, meu amor, onde você for. Assaltantes atiraram no músico dos Detonautas, Rodrigo Neto. Ele propagava o amor, uma coisa que está faltando aqui entre nós, o amor. Morte no Leblon, às 8 horas da noite. No centro do Rio, a mãe com o filho morto no colo. Choramos por ela. Que país é esse? Turistas recebidos a bala. E bem perto do aeroporto, tiros. Muitos tiros. Se morrer, nasce outro que nem eu, pior, melhor. Falcão, Meninos do Tráfico. O Fantástico mostrou. Jovem,
MV Bill e Celso Ataíde gravaram flagrantes de um Brasil que se perde para o crime organizado. Uma bala perdida matou Tiago. Ele era a alegria da rua, né? Ele estava em cima da laje. Na escola, as crianças se jogaram no chão. Uma criança grita, tia, eu estou sangrando. E o outro gritando, tia, meu joelho, a outra tia, meu braço. Quantos de nós ainda seremos atingidos? Bandidos roubaram uma pistola e 10 fuzis de um quartel. O exército tomou os morros do Rio. No confronto, mais tiros. O exército brasileiro está aqui. Não atrapalhe as atividades das tropas. E na virada do ano, pânico. Novos ataques criminosos. O cidadão comum foi testemunha e, mais uma vez, a maior vítima.